todos, a paz de Cristo, amada igreja. Eu gostaria, neste momento, de compartilhar uma leitura textual que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Nós vamos ler, tem como título Os Magos do Oriente. Fica aí a minha oração a todos, que Deus fale ao seu coração. Se você tem aí alguém ao seu lado, você tem a sua Bíblia, você pode convidar esta pessoa para também fazer parte, compartilhando nesta leitura, para que ele possa também, como você, aprender com Deus, com a sua palavra e com o Senhor Jesus. Que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 2 diz assim, você tem a sua Bíblia, Os Magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações nesta noite, neste momento muito especial para cada um de nós. Pois bem, eu estava lendo esse capítulo 2 e gostaria de falar sobre 3 classes de pessoas, ou melhor dizendo, 3 grupos de pessoas. Eu vou discorrer sobre isso. O primeiro grupo, ou a primeira classe, é daqueles que buscam Jesus verdadeiramente para adorá-lo. Nós vamos ver isso nesse texto. E a segunda classe, o segundo grupo, é aqueles que buscam Jesus para matá-lo. E a terceira classe, ou podemos dizer, o terceiro grupo, são aqueles que eu posso dizer, a classe e grupos dos indiferentes. É sobre isso que nós vamos falar dentro desse capítulo 2 de Mateus. O texto diz que, tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, ele nasceu no tempo do rei Herodes, que governava. Eis que os magos, o texto diz, vieram do Oriente a Jerusalém. Esses magos, naquela época, existiam os magos fiéis a Deus, como também existiam aqueles magos opostores da fé. Mas estes magos eram aqueles que temiam a Deus. Igual hoje, nós temos muitos cientistas no mundo. Muitos deles crê na palavra de Deus, tem um temor por esta palavra. Crer no Senhor Jesus, crer na sua vinda como Messias, como Salvador do mundo. Crer que ele morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Existem esses grandes cientistas. E o nosso Deus, ele revela tanto aos sábios e entendidos, como também o mais simples, o mais humilde. Deus não ocultou esta verdade. Nós vamos ver que quando Jesus nasceu, os pastores de Belém estavam lá cuidando, fazendo seu trabalho, quando ali apareceu um grande coral, dos céus anunciando o nascimento de Jesus. Eles foram avisados. E aqui nós vemos que estes magos, aonde eles estavam lá, em sua terra, eles viram uma estrela brilhando diferente. E essa estrela era a estrela de Jesus, era uma estrela diferente. E eles se propuseram a seguir esta estrela, e eles, seguindo essa estrela, eles ficaram sabendo que existia um povo que estava esperando uma grande esperança, e que seria o Salvador do mundo, que seria o Senhor Jesus Cristo. E eles seguiram, eles queriam saber
aonde ia nascer, em que lugar estaria esta criança. Diz a Bíblia que eles vieram de muito longe e eles vieram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Estes são a classe daqueles que buscam Jesus para adorá-lo. Como em nossos dias existem muitos que fazem parte dessa classe, desse grupo, que verdadeiramente ama esta palavra de Deus, que verdadeiramente ama o Senhor Jesus, que vela e zela pela sua palavra, por este evangelho, e que buscam Jesus para adorá-lo verdadeiramente. Será que você está nessa classe? Se você está nessa classe, graças a Deus. Se você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida, se você tem Ele no seu coração, você está nessa classe. Os que verdadeiramente buscam Jesus para adorá-lo. Pois bem, diz ainda aqui no versículo 3, você pode ler aí na sua Bíblia, que o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém. Não somente o rei Herodes, mas também toda Jerusalém com ele. E diz a palavra de Deus no versículo 4, e congregado todos os príncipes dos sacerdotes, todos os escribas, que eram os copiadores da lei do povo, o povo perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Os profetas falaram a respeito do Senhor Jesus. O próprio profeta Isaías, aproximadamente há 700 anos de Cristo, ele falou a respeito do Senhor, do seu nascimento, quando ele disse: o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O profeta Isaías falou a respeito do nascimento de Jesus, como muitos outros profetas. E os sacerdotes, quando eles são congregados, porque eles deveriam saber, como religiosos, como aqueles que estudavam, que conheciam as leis de Deus. E os escribas, que eram os copiadores. Pois bem, no versículo 5, se você ler na sua Bíblia, eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, que era a terra de Judá, Belém, ela era a menor das capitais, só que ela não ia ser mais. E diz assim: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Ela já não mais seria essa pequena capital, dentre as capitais. No versículo 7, nós vamos ver que então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente dele acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E ele, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. Será que verdadeiramente Herodes estava com esse espírito voltado para adorar o Senhor Jesus? E diz assim: tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela
que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino Jesus, o nosso Salvador. Salvador do mundo. Aquele que entregaria sua vida em prol de toda a humanidade e que derramaria o seu sangue puro e inocente na cruz, depois de sofrer toda injúria, para nos resgatar, nos restaurar diante de Deus, para nos dar a vida eterna. E diz que, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. A estrela estava exatamente em direção aonde estava o menino Jesus. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, seus presentes, lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. Naquela época, todos os reis que eram visitados, eles levavam muitas especiarias, muito ouro. Era costumes. A prova disso é que a palavra de Deus diz que quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão, ela trouxe muitas especiarias, muito ouro. Ela veio conhecer a sabedoria de Salomão, como os servos de Salomão se comportavam, como eles tinham um tratamento diante do rei. E diz a palavra de Deus que quando ela foi embora, que ela voltou para a sua terra, ela levou muito mais do que ela trouxe, porque Salomão deu a ela muito mais do que ela trouxe. E aqui nós vemos que os magos entregam ali, colocam ali esses três presentes: incenso, ouro e mirra. O ouro, porque Jesus é rei, é real. O incenso, porque Jesus é sacerdote, é o sumo sacerdote. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote. E a mirra, porque ele também é um profeta. E ele trouxe a verdadeira mensagem dos céus. Foi por isso que a Bíblia diz que Jesus pregava e ensinava, ia realizando seus feitos, seus milagres. Jesus é o maior de todos os profetas, mas ele é rei, é salvador, ele é o próprio Deus na pessoa do Filho. Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E aqui diz a palavra de Deus: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho, porque a intenção de Herodes não era adorar o Senhor Jesus, era matar o Senhor Jesus. Nós vamos ver isso no texto mais adiante, quando diz assim: a fuga para o Egito e a matança dos inocentes. Herodes manda matar todas as crianças, como diz aqui, ó. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo, que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro e grande pranto. Era Raquel chorando aos seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Todas aquelas crianças, como diz aqui, de 2 anos para baixo, foram mortas por Herodes. Uma brutalidade muito grande.
porque ele tinha medo de perder o seu trono, porque Jesus era rei. Ele falou: eu vou matar este menino porque ele vai tomar o meu lugar. E ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele falou: deve ser uma dessas crianças aí. Eu não sabia quem. Agora, quando a gente lê aqui o versículo 17, o versículo 18, você vê na sua Bíblia que eu acabei de ler, gostaria de, já concluindo, completar para você e dizer para você que quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, eles ficaram lá, permaneceram lá 70 anos. E Deus dissera que traria esse povo de volta, e Deus levantou um rei e trouxe esse povo de volta para a sua terra. E quando cita aí nesses versículos que eu acabei de ler, diz assim: Raquel, como diz aqui, vou ler mais uma vez. Estamos terminando. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro e grande pranto. Era Raquel chorando os filhos e não querendo ser consolada porque já não existiam. Eu vou explicar para você. Raquel quer dizer uma mãe simbólica. Raquel foi esposa de Jacó e morreu ao dar à luz a Benjamim. Está lá registrado em Gênesis, no capítulo 35. Ela retrata poeticamente como a mãe da nação de Israel, cujos descendentes da tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. E quando fala Ramá, era uma cidade ao norte de Jerusalém, aonde Nabucodonosor, como ali era um porto de encontro dos presidiários, dos prisioneiros judeus, antes da exaustiva jornada até a Babilônia. Por isso que é citada aqui Raquel, porque houve uma angústia muito grande, absoluta, naquele momento na nação de Israel, porque a nação de Israel perdeu sua identidade e os seus filhos foram levados, todos os judeus, para cativo na Babilônia. Mas interessante é saber que quando Maria soube que estava grávida, ela se alegrou-se. Como Deus falou e disse que haveria uma esperança para aquele povo que estava sendo levado cativos. Aquele povo que infringiu as leis de Deus, que Deus tinha ordenado para que eles devolvessem as terras aos seus verdadeiros donos. Eles não respeitaram o ano jubileu. Eles não libertaram os escravos. E por isso Deus levou esse povo cativo. E eles ficaram 70 anos no deserto, lá em Babilônia, perdão. E Deus agora tira este povo de lá. Deus tinha deixado uma esperança que um dia ia tirar esse povo desse sofrimento, desse lamento, desse choro, desta angústia. O que eu gostaria de concluir nesta noite, neste momento, é que o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, nos trouxe alegria, nos trouxe paz, nos trouxe amor, nos trouxe esperança, nos trouxe salvação eterna. E Maria se alegrou-se quando ela visitou lá a Isabel, que também estava grávida de João Batista, quando ela revelou a sua alegria. Jesus veio trazer alegria, Jesus veio trazer esperança, Jesus veio trazer salvação eterna. Jesus veio trazer a vitória sobre a morte, quando ele morreu ali na cruz do Calvário. Ele venceu a morte
como ele disse, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus está vivo à destra de Deus e hoje intercede por nós. Se Jesus não tivesse nascido, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós estaríamos nesse mundo vegetando sem nenhuma esperança. Mas Jesus veio e trouxe esta alegria, nos tirando desta angústia, deste sofrimento que é o pecado que nos domina. E Jesus veio morrer na cruz. A Bíblia diz que ele morreu na cruz e levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Foram lançados sobre o Senhor Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Aquela cruz que Jesus levou era minha, era sua. E os pecados eram meus e eram seus. E Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e está vivo. E eu gostaria de perguntar, já encerrando você nesta noite, neste momento, em que classe você se encontra? Na classe daqueles que buscam Jesus para adorá-lo, na classe dos magos, ou na classe de Herodes que buscam Jesus para matá-lo, ou na classe dos indiferentes, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que gostam de ouvir um hino, gostam de ouvir uma mensagem, gostam de ouvir uma pessoa louvando a Deus, mas que não querem ter nenhum compromisso com este evangelho nem com o Senhor Jesus. Se tornam amigos, muitas das vezes, do evangelho, mas não amigo de Jesus verdadeiramente. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite para levar você, para que você venha pertencer à classe daqueles que buscam e louvam a Deus, não à classe daqueles que matam o Senhor Jesus, da classe dos indiferentes, que não querem nenhum compromisso com esta palavra, com o Senhor Jesus, com o nosso Salvador, que veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Porque a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, afastados de Deus. E Jesus veio morrer na cruz, derramou o seu sangue puro e inocente, foi humilhado, foi escarnecido, julgaram o Jesus injustamente, ele carregou uma pesada cruz, jogaram sorte sobre as suas vestes, foi contado com 2 ladrões, colocaram uma coroa de espinho, ele sofreu toda a humilhação, mas foi do agrado de Deus, do agrado do Pai, que ele fosse moído pelos nossos pecados, para nos garantir a salvação eterna. E hoje, a porta da salvação está estendida a todas as pessoas. Todos podem ser salvos, mas precisam passar pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independente de qualquer classe que você se encontre, de qualquer religião. Porque Jesus ele veio trazer salvação de alma. Jesus não mandou pregar religião, Jesus mandou pregar salvação de alma. Quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, para que tome conhecimento dessa verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que fora de Jesus não há salvação. Ninguém pode comprar a sua salvação. A salvação já foi paga lá na cruz. Foi um alto preço, que foi o próprio sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele sangue puro e inocente, que foi derramado pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Que Deus possa continuar falando ao seu coração. Fica aí a minha oração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a todos. E principalmente o povo de Deus, como igreja desse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. Amém.